salve nação corintiana, aqui é o Rucorim trazendo informações sobre o nosso Coringão. Bom, o Corinthians treinou ontem, né? Basicamente o último treino antes da viagem lá para Bahia para jogar contra o próprio Bahia em Salvador. Na terça-feira tivemos o jogo, né, contra o Universitário lá no Peru. E os jogadores que atuaram mais de 45 minutos fizeram academia, trabalhos regenerativos, e os demais, né, junto com o time titular, treinaram, fizeram trabalhos táticos com o Luxemburgo. E teve duas ausências, né, o Rafael Ramos e o Gabriel Moscardo. Então, o Rafael Ramos, ele teve uma lesão no joelho no jogo contra o Universitário. E o Gabriel Moscardo, ele simplesmente fez uma cirurgia ontem, quinta-feira, de apendicite. E o Corinthians não deu muitas informações, né, sobre a cirurgia, porém falou que a recuperação do atleta é de 1 semana a 2 semanas. Ou seja, a gente vai perder ele no primeiro jogo da Copa do Brasil e ainda é capaz de perder mais 1 ou 2 jogos depois disso. Então, é uma perda muito grande, porque, querendo ou não, ele estava sendo o nosso cão de guarda, né? O Ralph 2. E apesar dele ser muito novo, ter 17 anos e tal, ele estava jogando muito bem. E o Corinthians não estava, assim, querendo ou não, sentindo falta de um volante pegador, né? Então, agora a gente vai ter que basicamente rezar para ele recuperar o quanto antes, para a gente não ficar na mão, porque a nossa sorte também é que o Juliano, os últimos jogos que ele fez, ele até jogou bem. Ele jogou bem na marcação e jogou bem saindo, né, distribuindo ali a bola de lá de trás. E o Maicon, querendo não, voltou aí até marcar gol, né? Então, vai que seja redenção, né? Mas enfim. Então, fechando isso, vamos torcer aí pro Gabriel aí voltar o quanto antes, né? E Roger Guedes. Bom, a gente vai jogar contra o Bahia, né? Amanhã. E a gente não vai ter o Roger Guedes, simplesmente o artilheiro nosso, né? O grande artilheiro da temporada. E porque ele recebeu o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Atlético Mineiro, válido pelo Campeonato Brasileiro. Então a gente não terá ele pelo terceiro cartão. A última vez que ele não jogou um jogo de competição nacional foi em junho de 2022, foi o ano passado. Antes do meio do ano passado para cá, ele jogou todos os jogos praticamente. E o jogo que ele ficou na reserva ainda, mesmo assim ele ainda atuou em campo. Então, vai falar o que de um cara desse, né? O cara ele simplesmente pega a camisa, veste e fim de papo, né? Não fica enrolando para querer jogar, né? Igual outros jogadores, né? Mas enfim. Então, fechando o Roger Guedes, vamos falar do Luan. Bom, isso daí é uma novela que se estende aí faz muito tempo, né? Até uns 2 dias atrás, mais ou menos uns 2 dias atrás, a diretoria lá do Grêmio acabou ficaram, né, de ver se iriam realmente ficar com o atleta, né, tê-lo novamente no grupo e tal. E aí a própria diretoria deles falaram que não seria viável a contratação dele, do Corinthians, porque eles querem um jogador que simplesmente entra, vista a camisa e já jogue, né? E que, querendo ou não, o Luan, ele ia ter que passar por um processo, ele ia, querendo ou não, ter ainda o condicionamento, enfim, ia enrolar até ele poder jogar, né? E eles iriam ficar assim trabalhando o jogador ainda. E o que eles queriam era simplesmente o jogador já completo, vir, vestir a camisa e pronto. Só que não bastou nem um, um dia depois, que foi ontem, eles simplesmente
volta o técnico lá, o Renato Gaúcho, simplesmente pegou e falou que tem um grande carinho pelo atleta e que ele vai decidir realmente sobre o futuro do atleta, né, o Luan, que é um ex-atleta, né? Vai decidir segunda-feira agora. Ele vai esperar o jogo contra o Atlético Mineiro e para ver se realmente fica com o jogador. Aí ele deu ainda os pitacos dele, como da outra vez, né? Falando dos técnicos, dando a entender coisas que técnico que é bom é aquele que atua com jogadores quando estão em fase ruins, né? Como ele se fosse o maioral, né? O técnico maioral. E tipo assim, ele deu uma pitada, querendo ou não, no Luxemburgo e em outros técnicos que acabaram não treinando o Luan direito, né? Mas na realidade a gente sabe que não é técnico, né? É a capacidade do jogador mesmo. E para não falar outra coisa, né? Mas assim, então a gente vai ficar esperando. Tomara que eles levem o jogador realmente, né? Que eles chegam a uma conclusão. Parece que vai pagar muito menos, vai pagar metade, praticamente menos da metade do que ele ganharia aqui no Corinthians. Assim, para falar a verdade, ele saindo já basta, não interessa se vai ganhar pouco, se vai ganhar muito. Ele tem que pegar as coisas dele e sair do Corinthians, né? Agora realmente só vai ter que ver essa dívida que o Corinthians tem com direito de imagem, que é em torno de 5 milhões, fora o salário dele até o fim do ano, né? Porque o contrato vai até dezembro, então somando tudo vai dar quase 10 milhões. Então é isso que vai pegar mais, né? E esperamos que ele saia do Corinthians o quanto antes. Corinthians! Vamos falar do próprio Maicon, né? Do Shakhtar e tal, foi emprestado, né? Pro Corinthians. E o Corinthians tem a opção de compra, né, dele. Só que ele, querendo ou não, ele vive em má fase. E tem um time muito afim dele, que é o Fenerbahçe. Já estava acho que 3 semanas mais ou menos atrás. E eles simplesmente parece que vão realmente pegar o jogador. E aí, como eu falei, o Corinthians tem a opção de compra, mas duvido que o Corinthians vai comprar, porque a fase dele já diz tudo. Mesmo ele fazendo um gol agora, voltando, esperamos aí que não seja agora, né? Que era só que faltava, né? Aí também é muita sacanagem, né? Mas enfim, esperamos aí que eles resolvam. Mas assim, realmente eu acho que vai acabar colocando o Giuliano. Com a ausência do Moscardo, devem colocar o Giuliano. Não devem colocar o Maicon, não. Mas vamos torcer, né? O Gil. Pronto, o Gil ele vai fazer 418 jogos, né, pelo Corinthians. Jogo pra caramba. E ele simplesmente teve, depois que o Corinthians lá jogou contra o América, né, que teve a assistência dele lá pro Roger Guedes e tal, ele chegou basicamente a marca de 10 assistências. Assim, para ter ideia, desde 1945 não tem uma marca tão grande quanto a do Gil como zagueiro. O segundo melhor de assistências, sendo zagueiro, né, é o Chicão com 6. Então é assim, para ver como o Gil ele é um bom zagueiro. Tudo bem que os últimos jogos aí ele comprometeu, né? Não os últimos agora, mas colocando uns 3 jogos atrás, foi meio complicado, né? Foi meio complicado. Então assim, querendo ou não, ele até jogou bem esse último jogo dele, fez uma partida boa contra o América, jogou muito bem, não comprometeu a defesa. Teve umas horas lá que teve problema e tal, que acabou tomando um gol, mas assim, não foi culpa dele, porque começaram errado lá, o Renato Augusto, enfim,
demorou para sair, a gente estava praticamente com um a menos. Então, isso mostra, querendo ou não, a grandeza dele. E fora também que ele tem 16 gols. Então, assim, ele fez assim, uma história bonita no Corinthians. Isso a gente nunca vai poder tirar dele, né? Ele foi um bom zagueiro. Ah, tem zagueiros melhores? Sim, tem zagueiros melhores. Só que ele foi um bom zagueiro. Quando a gente precisou, ele estava lá. E querendo ou não, a gente está utilizando ele. E ele fez nesse ano aqui bons jogos, né? Teve alguns jogos que, pelo amor de Deus, mas ele conseguiu contornar o ano que vem, o ano que vem. Mas enfim, é basicamente essas as notícias. Esperamos que o Corinthians vença amanhã o jogo, né? Um 6-0 já tá ótimo, né? Querendo ou não, a gente vai subir um pouco mais na tabela, porque a gente parou em 15º. Não jogamos a última partida, porque por causa das datas, né, alteradas e tal. Nem o Corinthians e nem o Vasco. Então, esperamos que venha uma grande vitória amanhã. Mas é isso, desejo uma boa sexta-feira e um bom fim de semana a todos. Agradeço a vinda, senta o dedo no like, se inscrevam e até a próxima. Valeu!